Dados do Instituto Nacional de Estatística, a taxa de insegurança alimentar em Angola está estimada em mais de 50%. Patologias vasculares cerebrais, tratamento abre fase histórica no complexo hospitalar Pedalé, em Luanda. Índice de percepção da corrupção, Angola obtém 32 pontos no relatório da Transparência Internacional. Diálogo sobre investimento, o Presidente da República recebeu em audiência ao líder do grupo empresarial árabe G Global. Celebrações do Ramadão, Israel autoriza a entrada de apenas 10 mil fiéis palestinianos na esplanada das mesquitas. O Girassol Jornal começa agora. Olá, boa noite. Na província de Cabinda, 10 jovens que se dedicavam à prática de burla qualificada foram detidos pela polícia no município de Kacongo. Os burladores foram apanhados em flagrante com 2 viaturas, cartões de crédito e vários telemóveis. A Polícia Nacional em Cabinda deteve um grupo de 10 jovens acusados de burla qualificada. Os marginais têm idades compreendidas entre 18 a 23 anos. Os acusados foram surpreendidos pela polícia quando iam esbanjar o dinheiro no município de Kacongo. Depois de algumas burlas feitas, em sua posse encontravam-se 2 viaturas, uma motorizada de marca Yamaha F25 e 17 telemóveis. Mediante uma ação operativa coordenada entre a Polícia Nacional e o Serviço de Investigação Criminal, foi possível, nesta terça-feira, 18 de fevereiro, deter-se esses 10 cidadãos, não é? Que tinham com idades compreendidas entre 18 a 23 anos de idade. A detenção decorreu mediante denúncia após as autoridades policiais terem sido informadas da presença de supostos kites, os chamados burladores, no município com o intuito de recriarem locais turísticos. Supostamente após terem defraudado avultadas somas de valores de cidadãos ainda por ser determinado. E 2 de operadora portuguesa. O porta-voz da polícia em Cabinda garante que as operações vão continuar até travar este mal social. Já conseguimos desmantelar vários grupos e naturalmente vamos continuar a trabalhar para que vamos diminuindo, pelo menos, tanto o grupo de jovens que se dedicam à prática de burla, quer por via das redes sociais, como também por via de subtração de valores através de artifícios que eles utilizam, tanto ligando para cidadãos que supostamente eles entendem que têm valores para subtrair. A província de Cabinda continua a ser considerada epicentro de casos de burla por via das redes sociais. Aqui normalmente esses casos são chamados de kites. A polícia está preocupada porque ainda há famílias que continuam a proteger filhos, sobrinhos que praticam estes atos. As autoridades policiais estão preocupadas porque no seio de família há ainda famílias que aceitam filhos, mesmo não tendo emprego, mesmo não tendo meio de subsistência, aparece no seio familiar com artigos de alto valor, como por exemplo viaturas, telemóveis de alto padrão, e simplesmente a família aceita isso e se calhar até acaba por também beneficiar desses meios que são adquiridos de forma fraudulenta. Polícia Nacional em Cabinda deteve grupo de 10 jovens acusados de burla qualificada. Ainda em Cabinda, o Serviço de Investigação Criminal desmantelou uma rede de marginais que praticavam assaltos em residências. Os marginais já detidos estão também acusados da prática de estupro durante os assaltos. A Polícia de Investigação Criminal em Cabinda desmantelou um grupo de 3 supostos marginais que atuavam em diversos bairros da cidade. De acordo ainda com a polícia, os supostos marginais são de nacionalidade congolesa, com idades entre 27 a 40 anos e residem de forma ilegal na província de Cabinda. Os mesmos praticavam roubos qualificados e praticavam estupros durante os assaltos.
Depois de uma denúncia, a polícia realizou a operação que permitiu desmantelar o grupo, segundo o porta-voz do SIC, Adilson Pipas. No âmbito de combate à criminalidade, o Serviço de Investigação Criminal, em coordenação com a Polícia Nacional, procedeu ao desmantelamento de um grupo de associação criminosa composta por 3 cidadãos com idades compreendidas entre os 40 aos 29 anos de idade. Ressaltar que este grupo de associação criminosa é composto por cidadãos naturais da RDC que entraram sensivelmente no território nacional por via do posto fronteiriço de Iema, com estadia irregular e neste território, aliado a outros cidadãos, dedicavam-se na prática dos crimes de roubo qualificado concorrendo com ofensas graves à integridade física e roubo qualificado concorrendo com abuso sexual. Todo um trabalho operativo bem coordenado foi realizado no sentido de repor a legalidade naqueles territórios operativos onde ocorriam este ato ilícito, tendo culminado com o desmantelamento parcial do citado grupo de associação criminosa. Adilson Pipas disse também que, nesta altura, a polícia está a investigar o caso para que se perceba se existem outros elementos implicados neste crime. Fica aqui esclarecido o caso ocorrido no bairro 4 de Fevereiro, no interior de uma residência, onde foram subtraídos eletrodomésticos. O valor monetário em kwanza é 800 mil kwanza, tendo citado o valor sido repartido pelos integrantes do grupo. É claro que diligências à volta do sucedido continuam em curso no sentido de determinar outros implicados nas ações maléficas e recuperar outros bens. Estamos a falar dos municípios de Cabinda, Angoio e Ilhambo, os bairros Cabaçango, 4 de Fevereiro, a luta continua, Povo Grande e São Pedro. Grupo de supostos marginais de nacionalidade congolesa detidos pela Polícia de Investigação Criminal. Angola tem uma taxa de insegurança alimentar estimada em mais de 50%, indicam os dados do INE. Entre as regiões onde as famílias estão mais afetadas pela carência de alimentos estão as províncias da Lunda Norte e do Mochico. Angola tem uma taxa acima de 50% de insegurança alimentar, indicam dados do Instituto Nacional de Estatística, apresentados nesta quarta-feira em Luanda, pelo responsável de Estatísticas Demográficas Sociais, Patrick Pedro. Por nosso contexto, Angola, a insegurança alimentar estamos acima de 50% e com maior intensidade no ano de 2020 para 2021, provavelmente deve ser na altura devido à pandemia da Covid-19, que tivemos um pico nesses anos. A Lunda Norte e Mochico são as regiões mais afetadas. Relativamente às regiões mais afetadas, os dados mostram-nos que a Lunda Norte passa a ter a insegurança alimentar moderada e severa com mais intensidade, cerca de 90 e tal por cento, e a insegurança alimentar severa também centra-se mais na Lunda Norte, enquanto que Mochico apresentou taxas mais baixas. Em termos de percentagem, a Lunda Norte é a província onde as famílias enfrentam mais dificuldades de carência de alimentos. O nosso inquérito é por amostragem. Os dados apresentados são taxas e proporções ou percentagens que nós apresentamos. Vamos nos centrar naquilo que é o ODS, o objetivo, que é a soma do moderado mais a severa, que a Lunda Norte está com 95,5%. Isso significa que a maior parte da população da Lunda Norte enfrenta a experiência de insegurança alimentar. Num quadro geral, o INE aponta que a maior parte das famílias ainda apresentam alguma dificuldade para ter acesso aos alimentos. De um modo geral, nós estamos com insegurança alimentar moderada ou severa, conforme já fez menção, acima de 50%. Isso significa que a maior parte dos agregados familiares ainda apresenta alguma dificuldade para ter acesso a alimentos. Este inquérito, apresentado nesta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, refere-se ao quarto trimestre dos anos 2020-2021. A taxa de desemprego em Angola situou-se em 20,1% no quarto trimestre de 2025. A taxa é mais elevada para as mulheres, com 22%, se comparado aos homens, com 18,3%. Os dados foram apresentados pelo Instituto Nacional de Estatística. Os resultados do inquérito vão permitir que organismos do Estado e privados tracem novas metas de concursos públicos para reduzir o índice de pessoas desempregadas em Angola.
No quarto trimestre de 2025, a taxa de desemprego em Angola foi estimada em 20,1%, o que representa cerca de 2.235.824 habitantes desempregados, como avançou Teresa Spínola, diretora-geral adjunta do Instituto Nacional de Estatística. Temos uma redução naquilo que é a taxa de desemprego, que hoje é avaliada em cerca de 20%. Em termos de população desempregada, para o período de referência de 2000 e quarto trimestre de 2025, eram consideradas como população desempregada 2.235.824 habitantes em Angola. Spínola, que falava à imprensa nesta quarta-feira, à margem da cerimônia de apresentação dos dados sobre o emprego em Angola, avançou que a maior parte dos desempregados estão na zona rural. Notamos isso, que a população que está fora do mercado de trabalho, fora do trabalho, que então desagregamos elas em várias faixas que estão disponíveis de trabalhar, os que procuram um emprego, e entre eles vimos que a maior fasquia encontra-se nas áreas rurais, que também pelas próprias circunstâncias podemos ver que eles não conseguem encontrar um centro ou um local para a procura de trabalho. Relativamente à força de trabalho, dos 22,4 milhões de cidadãos com idade ativa acima dos 15 anos, destes 8,8 milhões de pessoas é que declararam ter um emprego, como sublinha o relatório do INE, que, dentre outras, traz algumas remodelações. Traz de novo indicadores novos, como a subutilização da força de trabalho, quer dizer, a população que esteve a trabalhar, mas que desejaria desempenhar uma outra função, um outro trabalho, quer dizer que tinha horas que poderia também exercer uma outra atividade. Uma outra novidade que traz esse estudo é mostrar a realidade do mercado de trabalho em Angola. Hoje nós podemos separar o nosso conceito, quem é empregado apenas aquele que contribui para o rendimento nacional. A população, aqueles empregados que têm como atividade para o consumo próprio, estes foram retirados da população empregada. Um exemplo concreto, um agricultor que vai à sua lavra, cultiva, colhe e apenas consome os produtos que ele produz, serve apenas para o consumo, na nova metodologia não é considerado como empregado. Para o economista Edmilson Neves, é necessário um trabalho social muito atuante, políticas que estimulem a geração de emprego. E agora, nós vemos que ainda temos números muito altos de desemprego. Aqui exige que, de facto, tem que ser feito um trabalho social muito atuante, principalmente da parte do governo. Mas quando falamos principalmente da parte do governo, é preciso destrinçarmos que não deve ser necessariamente o governo o principal responsável pela criação de empregos, mas sim o principal responsável pela criação de um conjunto de políticas que acabam por estimular de forma direta ou indireta uma maior geração de postos de emprego. Trabalho por conta própria para o consumo em Angola deixa de fazer parte do conceito de emprego nos relatórios do Instituto Nacional de Estatística. O organismo divulgou nesta quarta-feira 18, em Luanda, o seu mais recente estudo sobre o mercado de emprego no país. Lunda Sul. Pessoas com deficiência. Solidariedade. Em destaque. O grupo empresarial árabe G Global expressou hoje interesse em investir no setor turístico angolano, tendo em conta as suas potencialidades. A intenção foi manifestada pelo presidente do grupo, Mohamed Ali Janah, que a saída de uma audiência que lhe foi concedida pelo presidente da República, João Lourenço, anunciou a intenção de iniciar estudos preliminares para futuros investimentos no setor. Angola apresenta grande potencial para desenvolver a indústria do turismo, imponência tal vista pelo presidente do JIH Global Group, Mohamed Ali Janah, que considera que o papel das autoridades do setor e a importância de um ambiente favorável ao investimento estrangeiro direto são fundamentais para o sucesso deste segmento de negócio.
Mohamed Janan anunciou para breve a realização de estudos que deverão se consubstanciar na identificação de oportunidades concretas de investimento e formas de expansão do turismo em Angola. Abarca toda a minha vida, eu trabalho em vários países a nível do mundo e o que é bom aqui nós encontramos esta abertura, portanto o encontro de hoje dá-nos confiança para que possamos, eu e os meus parceiros, vir e começarmos a investir. Portanto, primeira fase nós vamos realizar estudos iniciais para que possamos ver que tipo de investimento podemos trazer no sentido de expandir o turismo em Angola, porque olhemos para a população do vosso país, portanto trata-se de uma população jovem e vemos também o setor de turismo, se olharmos para os números que são apresentados ano após ano, há algum aumento, mas acreditamos que há muito que se pode fazer, podemos trazer muito mais para que esse setor possa desenvolver-se ainda mais. O empresário dos Emirados Árabes Unidos reconheceu que os indicadores apontam para um crescimento gradual do setor, considerando que existe margem significativa para a expansão. Mohamed Janan sinalizou que, na conversa com o presidente João Lourenço, ficou a saber que em Angola existem no domínio do turismo 2 áreas com enorme potencial para o investimento. No caso de Angola, como o senhor presidente disse, há 2 tipos de turismo que se pode realizar. Temos o turismo do interior e o turismo costeiro, olhando para as águas de Angola, portanto, com esta linha costeira de 1.600 quilómetros e temperaturas razoáveis, acreditamos que temos um bom clima para que possamos desenvolver nossos investimentos no setor de turismo. Durante a audiência, o presidente do JIH Global Group informou ao titular do Poder Executivo que o seu grupo avalia fatores como a qualidade das equipas governamentais, o clima internacional na liderança angolana e no ambiente de negócios no país. Mohamed Ali Janan disse ter ficado também impressionado com o conhecimento demonstrado pelo estadista angolano sobre o potencial turístico nacional, em particular a extensa linha costeira e as condições naturais, elementos que constituem para si fatores de segurança para investir em Angola. Hoje, quando cheguei, portanto, as primeiras perguntas que eu coloquei era saber qual é a extensão da linha costeira de Angola, como é que são os mares, qual a temperatura das águas. E, por mais incrível que me pareça, eu recebi estas respostas não dos ministros, mas sim da parte de Sua Excelência, o Presidente da República. Portanto, o Sr. Presidente demonstrou ser mais perito que eu. Eu pensava que era mais perito em matéria de turismo, mas o Sr. Presidente sabia tudo quanto nós precisávamos. E isso dá confiança a investidores como nós, porque quando sabemos que a liderança sabe aquilo que pretende e sabe os meandros em que devemos caminhar, isso nos dá, portanto, a segurança para que possamos continuar a trabalhar. Com sede no Dubai, Emirados Árabes Unidos, o JIH Global Group tem o foco na estruturação e execução de projetos seletivos e de grande escala orientados para mercados premium e investidores globais. A empresa está especializada no desenvolvimento imobiliário de luxo, hotelaria e resorts turísticos, estruturação de investimentos, gestão de ativos e consultoria estratégica para grandes empreendimentos. Angola pode acolher em setembro deste ano uma das etapas do Campeonato do Mundo de Barcos Elétricos. A proposta foi hoje apresentada ao Presidente da República, João Lourenço, pelo Presidente da União Internacional de Motonáutica, Alejandro Agag. As conversações sobre a possibilidade de Angola acolher uma das etapas do Campeonato Internacional de Motonáutica Elétrica iniciaram há alguns meses. Na presença dos ministros da Juventude e Desportos, Rui Falcão Pinto de Andrade, dos Transportes, Ricardo D'Abreu, e do Turismo, Márcio Daniel, Alejandro Agag apresentou nesta quarta-feira de forma detalhada a proposta ao Presidente da República, João Lourenço. Segundo o responsável, trata-se de um evento que reúne equipas detidas por figuras de destaque do desporto e do entretenimento mundial, incluindo LeBron James, Rafael Nadal e ainda o ator Will Smith, só para citar alguns. El campeonato E1, el campeonato mundial que tiene grandes personajes, grandes celebridades del mundo del espectáculo y del mundo del deporte como propietarios de las escuderías. Personajes como LeBron James,
el jugador de baloncesto, como Tom Brady del fútbol americano, como Rafael Nadal, el campeón de tenis, como Will Smith, el actor de Hollywood, y otros grandes personajes, cada uno propietario de uno de los equipos del campeonato. Hemos comenzado las discusiones, esperamos concluir en las próximas semanas todos los acuerdos necesarios para poder celebrar aqui em Luanda. Alejandro Agag augura que as negociações formais com a parte angolana sejam concluídas nas próximas semanas e assinados os acordos necessários para que a capital do país receba a prova ainda este ano, com o objetivo de tornar a cidade uma etapa anual da competição. De acordo com o presidente da União Internacional Motonáutica, detentora do IWAN, Luanda deve acolher a primeira edição desta competição em setembro deste ano. A ideia seria de organizar a carreira em setembro, al principios de setembro de 2026, mas obviamente nuestro objetivo é que sea una carrera anual, todos los años volver aquí a Luanda como parte de nuestro calendario. Las carreras tienen lugar en ciudades como Jeddah, en Arabia Saudita, Monte Carlo, Dubrovnik, Lago de Como, Milán, Miami, y esperemos también el año pasado Lagos, en Nigeria, y esperemos tener siempre ya, de ahora en adelante, Luanda como uno de los lugares de la carrera de E1. Para Alejandro Agag, o encontro com o presidente da República, João Lourenço, foi positivo, tendo o responsável referido ter sido uma honra ser recebido pelo chefe de Estado angolano. Por outro lado, Alejandro Agag sublinhou que o Campeonato do Mundo de Barcos Elétricos está intrinsecamente ligado ao projeto de expansão do turismo angolano. Angola tem um programa muito ambicioso de promover o turismo en el país. Traer eventos importantes internacionales puede ayudar mucho a promover el turismo. As corridas realizam-se em algumas das mais prestigiadas localizações de todo o mundo, como Jeddah, Arábia Saudita, Monte Carlo, Mônaco, Dubrovnik, Croácia, Lake Como, Milão, na Itália, Miami, nos Estados Unidos da América, sendo que no ano passado, Lagos, capital da Nigéria, também entrou na rota desta modalidade. E Angola manteve-se estável no mais recente relatório do Índice de Percepção de Corrupção 2025, publicado pela Transparência Internacional. O país alcançou 32 pontos numa escala de 0 a 100 e ocupa a posição 120 entre os 182 países avaliados. Angola destaca-se por manter consistência na pontuação e por consolidar a recuperação registada nos últimos anos e distanciando-se significativamente dos níveis verificados há uma década. Um dos dados mais impactantes do relatório é o facto do país ter praticamente duplicado a pontuação em relação ao ano de 2015, período em que se encontrava entre os mal posicionados a nível do mundo. A manutenção dos 32 pontos em 2025 demonstra estabilização institucional, continuidade das reformas estruturais e percepção internacional de esforço sustentado no reforço da integridade pública. Num contexto internacional em que a média global do índice caiu para 42 pontos, o nível mais baixo em mais de uma década, a estabilidade angolana assume particular relevância. No quadro da África subsaariana, região que historicamente apresenta médias entre 30 e 35 pontos, Angola posiciona-se alinhada com a média regional, mantendo-se acima de vários países africanos. Entre os países africanos de língua oficial portuguesa, Cabo Verde continua a apresentar melhor classificação, mas Angola mantém vantagem comparativa face a outros estados da região que registaram retrocessos. O índice mede percepções sobre integridade no setor público com base em avaliações técnicas e empresariais internacionais. O relatório reconhece igualmente países que mantêm estabilidade na pontuação num cenário de deterioração global e evidenciam continuidade de políticas públicas de integridade,
reforço gradual dos mecanismos de controlo e maior previsibilidade institucional. Angola surge como o país que, apesar dos desafios estruturais históricos, conseguiu inverter a trajetória descendente do passado e consolidar ganhos institucionais. A edição de 2025 confirma, assim, que Angola permanece num processo de transformação institucional gradual num contexto internacional adverso. O Complexo Hospitalar General Pedro Maria Tonha Pedalé realizou na manhã desta quarta-feira o primeiro procedimento de tratamento minimamente invasivo de patologias vasculares cerebrais na rede pública de saúde em Angola. Um procedimento para o qual, segundo a Ministra da Saúde, seriam necessários mais de $200 mil se realizado fora do país. A saúde em Angola está em pleno crescimento de uma crescente adesão a tecnologias como telemedicina e aplicativos móveis de saúde. Essas inovações estão a ser implementadas pelo Ministério da Saúde para melhorar o acesso e a qualidade dos serviços de saúde. O Complexo Hospitalar Pedro Maria Tonha Pedalé realizou nesta quarta-feira 18 o procedimento de tratamento minimamente invasivo de patologias vasculares cerebrais na rede pública de saúde em Angola. Este marco histórico representa o início de um projeto nacional de neuroradiologia de intervenção, permitindo que tratamentos complexos anteriormente realizados no exterior possam ser executados no país. Programa de cirurgia minimamente invasiva, utilizando as técnicas de neuroradiologia para o tratamento de doenças cerebrovasculares e não só. Esta é a segunda exposição do professor Clayton. Na primeira fizeram cerca de 12 casos, nesta a previsão é de mais 12 casos. Desta expedição já foram feitos 5 casos de altíssima complexidade, aneurismas cerebrais, fístulas arteriovenosas cerebrais, estenoses de artérias cerebrais, em que com esta técnica minimamente invasiva e endovascular, chegamos até as artérias do cérebro e colocamos ou coiles para obstruir ou então é injetada uma substância para a embolização destas artérias ou veias. A verdadeira reversão da junta de saúde. Estes casos são extremamente caros. Lá fora, cada um destes doentes, desde a passagem, alojamento, internamento, procedimento cirúrgico, pode custar acima de $200 mil. Portanto, e aqui, com os meios e localmente... Depois de ser tratada no Complexo Hospitalar Pedro Maria Tonha Pedalé de um aneurisma no cérebro que lhe causava fortes dores de cabeça, tonturas e até mesmo desmaios. Eu fui operada a um aneurisma. Correu bem a operação? Correu muito bem. Descobri mês de maio do ano 2025. Certo. É uma forte dor de cabeça, aí apanhei um desmaio, despertei depois de 4 dias. E lá fui diagnosticada com derrame, mas provavelmente descobriram isso na província do Lubango, que eu tenho um aneurisma. E desde aí comecei a procurar de solução, e graças a Deus encontrei aqui o melhor hospital que me deram a minha solução. É bastante satisfatório fazer parte da equipa médica e de um tratamento que só era possível ser realizado no exterior do país. Demos início a um processo que há muito tempo temos esperado acontecer cá no nosso setor da saúde. Nós estamos a falar de radiologia de intervenção, né? Que vai ser aqueles procedimentos minimamente invasivos guiados por imagem. Nesse preciso momento, nós começamos com um projeto de neuroradiologia de intervenção, que exatamente é o procedimento guiado por imagem para tratar, né, doenças do ponto de vista neurológico. Nesse momento, estamos a fazer tratamento de pacientes com aneurismas cerebrais, né, que é uma das causas principais de muitos pacientes que vêm nas instituições com os famosos AVCs hemorrágicos, ou seja, sangramento no cérebro. E uma boa parte dessas causas é por ruptura desses mesmos aneurismas.
Então, nesse momento, nós estamos já identificamos vários pacientes com essas mesmas patologias e estamos a poder tratá-los minimamente invasivo, ou seja, não há necessidade de abrirmos o cérebro para tratar o aneurisma e, através de um acesso vascular, nós podemos chegar até esse aneurisma e tratá-los minimamente invasivo. No entanto, a implementação de soluções digitais ainda enfrenta desafios, mas o Ministério da Saúde diz que está a envidar esforços conjuntos em prol do bem-estar populacional. No último feriado prolongado, o Hospital do Prenda atendeu 694 pacientes. Deste número, destaque para 61 casos de agressão física e 41 por acidentes de viação. Já no Hospital Especializado Neves Bendinha, o banco de urgências esteve agitado, com um total de 30 pacientes com queimaduras. Camas para internamento de pacientes totalmente preenchidas é o cenário registrado no Hospital do Prenda, que durante o feriado prolongado recebeu vários casos com realce para agressão física por arma branca. No dia 16, nós atendemos 363 doentes e ontem já houve uma baixa para 243 doentes atendidos. Atendemos no banco de urgência 694 casos, desses 39 resultaram em internamento direito. Tivemos 21 casos de grande cirurgia e recebemos 34 transferências de outros hospitais e fizemos 5 contra-transferências para o hospital do CETEP. Registramos 61 casos de ferimento por arma branca e 46 casos por acidente de aviação, entre atropelamento e colisão entre viaturas. A unidade, que chega a atender mais de 200 pacientes por dia, teve um banco de urgência calmo. Nesta altura, estão em observação 17 pacientes com diversas patologias. Neste momento, nós temos a nossa observação, na sala de observação homem temos 9 doentes, na sala de observação mulher temos 5 doentes em observação. As patologias desses doentes que estão em observação predominam os AVCs do tipo hemorrágico. Também temos alguns casos de broncopneumonia. A nossa média de atendimento no banco de urgência ronda entre 250 a 350 doentes, mas comparativamente com os outros dias tivemos um banco calmo. Entretanto, no Hospital Geral Especializado Neves Bendinha, também conhecido como Hospital dos Queimados, a realidade foi diferente. Durante os 2 dias do feriado, o banco de urgência esteve agitado e houve o registro de um óbito. De 16 a 17, a média foi daí de 30 a 30 pacientes. Considerado agitado porque a nossa média é 20 pacientes por dia. Internamos 16 pacientes, dos quais 11 crianças e 5 adultos. Do internamento de realce temos a criança de 5 anos com queimadura avaliada em 66% da superfície corporal queimada por fogo posto. E dos adultos, temos um paciente de 35 anos com queimadura avaliada em 24% da superfície corporal queimada, que supostamente foi queimada pela esposa. Quanto ao falecido, infelizmente tivemos um falecido, um paciente de 9 anos que estava internado há mais de 72 horas com queimadura avaliada em 40% da superfície corporal queimada. Dos agentes mais frequentes foram os líquidos superaquecidos e, quanto à causa, foram os acidentes domésticos. As crianças lideram as estatísticas do hospital, tendo como principal causa os acidentes domésticos com líquidos ferventes. Em média, nós atendemos 20 pacientes queimados e 5 internamentos por dia. A maior preocupação são as crianças queimadas no ambiente familiar e com líquidos ferventes. As crianças não devem ficar em casa sozinhas, não devem manusear o fogão nem o fogo. E de preferência sempre usarem as bocas de fogão de trás e evitar o uso de toalhas de mesa comprida. O Hospital Especializado Neves Bendinha registrou uma agitação no banco de urgência durante os 2 dias do feriado, onde os acidentes domésticos com líquidos ferventes continuam a liderar as estatísticas, ao passo que o Hospital do Prenda registrou um banco de urgência calmo com atendimento de pacientes vítimas de agressão física por arma branca e de acidentes de viação.
Primeira pausa no Girassol Jornal, tem desporto e atualidade internacional para ver no regresso. Até já. Bem-vindo de volta às notícias. Após 2 dias de feriado prolongado, a Rede Girassol visitou algumas administrações públicas e escolas para constatar o retorno às atividades. Responsáveis das instituições afirmam que a adesão dos funcionários foi massiva. A administração do Talatona, por exemplo, registrou mais de 40 atendimentos. Depois da pausa laboral, devido ao feriado prolongado, marcado pelas celebrações do Carnaval, os funcionários públicos retomaram nesta quarta-feira as suas... Tivemos apenas 4 faltas só. Marta Varanda disse também que as faltas injustificadas no dia seguinte a feriados equivalem a 2. Segundo a Lei de Base da Função Pública, no seu artigo 75, passado esse período, o funcionário tem direito ao dia de hoje 2 faltas. As faltas são descontadas no salário e também são descontadas nas férias para o ano seguinte. Numa ronda efetuada pela Rede Girassol, foi possível constatar a normalização do atendimento ao público. Mais de 40 documentos foram solicitados na administração municipal do Talatona. O chefe de seção da Secretaria da Administração, Isaías Couta, adianta os mais solicitados. 2 declarações diversas. Recebemos 20 documentos diversos também, entre cartas e outros que entram aqui na administração. E a área do BOAP tratou 40 utentes para tratarem dos seus bilhetes de identidade. Para referir também que vieram levantar 39 atestados de residências, de modo que os serviços estão fluidos e estamos a trabalhar. Na escola 9019, localizada no município da Camama, o cenário foi semelhante. E de acordo com a subdiretora pedagógica Dorca Patrícia, o corpo docente e os estudantes compareceram em massa. Após o feriado prolongado, o funcionamento aqui no nosso complexo está normal. Tivemos boa presença de alunos, de professores. Na verdade, na prática, todas as salas estão constituídas com os professores. Há boa presença de alunos, não há nenhum absentismo aqui notado. O pessoal da secretaria, a direção também está completo. Disciplinas hoje, língua portuguesa, não é? Onde se falou da flora e a fauna. Nesse momento é o segundo tempo, quase o terceiro, estão a dar a disciplina de ciências da natureza. No município da Camama, no Talatona e no Clambaquiache, o regresso ao trabalho foi caracterizado por uma adesão alta dos trabalhadores. Está interditada desde as primeiras horas de hoje a via de serviço adjacente à Estrada da Samba por um período de 30 dias para trabalhos de melhoria e requalificação. O governo da província de Luanda, em nota, informa que durante o período de execução das obras, os automobilistas devem utilizar como alternativa as vias da estrada principal da Samba e a Avenida 21 de Janeiro. O encerramento temporário da via de serviço junto à Estrada da Samba já provoca reações entre os automobilistas e mototaxistas. A decisão do governo provincial de Luanda é vista com bons olhos, mas levanta receios quanto ao seu impacto no dia-a-dia de quem por lá trafega. A semelhança desta automobilista que já começa a sentir os efeitos da interdição da via de serviço junto à estrada principal da Samba, estão outros utentes. A medida do governo provincial, que visa melhorar o estado do referido troço rodoviário, não agrada a todos. Dificulta bastante porque nós passamos sempre por aqui, não usamos a via principal, temos que usar essa via de serviço e muito transtorno para os passageiros, não temos a única via de acesso é essa, então complica. Muito, porque os passageiros precisam ficar do outro lado. Com a via fechada não conseguimos e a gente ainda para chegar até lá no destino enfrentamos muitos engarrafamentos. Quem também sentirá os efeitos dos 30 dias da interdição são os jovens que, sob 2 rodas, procuram o sustento diário, ou seja, os mototaxistas. Será um problema,
Nós, como motoqueiro, temos sempre uma forma de nos adaptar e podemos procurar um meio de estar mais lá à frente até que a via termine, mas por enquanto haverá mesmo constrangimento, porque muitos passageiros que tinham facilidade de chegar para aqui não terão facilidade devido ao fluxo de engarrafamento que temos na via. Apesar dos constrangimentos que os utentes desta via terão, há quem reconhece as melhorias que poderão advir deste novo normal daquele perímetro. Tem a facilidade da passagem mais próxima para a cidade, né? E em contrapartida, nós motoqueiros também é a via que nos facilita nós também transbordar os passageiros. E não só os buracos que tem, que também obstruem um pouco o engarrafamento, mas devido ao trabalho que está a se fazer, esperamos melhoria. Tal como cita o documento do Governo Provincial, a medida visa melhorar as condições de circulação de veículos e peões e reforçar a segurança e mobilidade naquela zona. Nós trocamos de placa, não vai ser possível, mas agora tem a ver com os clientes vai criar mesmo muita dificuldade, porque já é uma placa que as pessoas têm conhecimento mais próximo do local, de casa. Alguns, tem pessoas que vivem aqui próximo e já têm o conhecimento da via, que tem aqui muitos motoqueiros. E quando eles vejam a via fechada, procurarão outros meios para chegar até aos seus locais de serviço. Sim, de facto vamos perder passageiros, sim. Porque nós só levamos passageiros daqui que saem da praia para 21 de janeiro e nesse momento não teremos como. Tantos poucos passar também vão passar dificuldades porque se fechar totalmente até essa via que nos dá acesso, passando pela Praça do Campo para aqui, então não teremos mesmo como. Em Benguela, as fortes calemas que se registram desde o último fim de semana colocam em alerta os pais e encarregados de educação quanto ao uso das praias, numa altura em que os serviços de proteção civil e bombeiros têm reforçado o número de nadadores salva-vidas, com destaque para a zona da Praia Morena. Este é o cenário na zona da Praia Morena depois das fortes calemas desde o início da semana. Os nadadores salva-vidas procuram ao máximo alertar os banhistas, dadas ondas gigantes que têm vindo a se registrar nos últimos dias, situação que coloca em alerta pais encarregados de educação. Melhor estamos prevenidos, uma vez que o comunicado já saiu, então não dá. Se for possível, podemos vir à praia apenas para fazer só o lazer. Não dá para mergulhar, porque a calemba está mesmo brava. Uma forma de controlar também as crianças, já que muitas delas têm a tendência de vir para aqui aos finais de semana. Sim, é certo, mas é melhor, aconselhável, porque uma vez que as crianças são teimosas, melhor não virem para a praia, porque podem escapar aquela curiosidade e tudo, porque não está mesmo, a situação está mesmo complicada. O fenómeno é frequente, sobretudo neste período do ano, por conta da época chuvosa, com principal realce nesta zona, próximo ao rio Cavaco. Essa época de fevereiro a março é a época do princípio de chuva e o nosso mar enche com muita água doce e aí provoca as calemas, ondas muito gigantes, ondas perigosas que podem causar mesmo a morte de quem se atrever a fazer de mergulhar a praia. Não é uma época aconselhável para se fazer praia, é uma época muito perigosa, devemos ter calma, os encarregados de educação devem acompanhar as crianças, porque temos ao redor da nossa praia escolas, que naquela saída há crianças que têm a tendência de vir para a praia. Então devemos ter muito cuidado como encarregado de educação e os nadadores na proteção das nossas crianças. Os serviços de proteção civil e bombeiros estão em alerta quanto ao fenómeno, o que obrigou o reforço dos nadadores salva-vidas, sobretudo na zona da Praia Morena. Os nossos níveis, nesta altura, estão em alerta vermelho. Nós estamos desde ontem com a bandeira vermelha nas praias hasteadas, fruto das calemas que vêm se registrando desde ontem. 9 residências afetadas. Destas 9 residências, temos 3 destruídas e 7 danificadas. Das destruídas, nós temos o registro de desabamento de uma residência que infelizmente vitimou mortalmente um cidadão de 24 anos de idade aqui no município de Benguela. Visto que esta bandeira vermelha que foi hasteada significa mesmo isto, nós desde ontem que interditamos temporariamente que se faça o uso ou que os munícipes possam
banhar tanto nas praias da Restinga como daqui da Praia Morena, enquanto se registrar estas calemas. Fortes calemas que se registram desde o final de semana colocam em alerta pais encarregados de educação quanto ao uso das praias em Benguela. Várias crianças, idosos e portadores de deficiência física na província da Lunda Sul beneficiaram de uma doação de cerca de 65 cadeiras de roda de 442 cobertores. A iniciativa solidária é promovida pela Fundação Piedoso e tem como apoio o grupo Vulneráveis e a promoção da inclusão social. É com os pés ao chão e joelhos roçados que os dias difíceis e de grandes desafios começam a ter fim. E a alegria daqueles que por muito tempo viram-se impossibilitados de se locomover começam a ganhar espaços na vida desses cidadãos. A cadeira vai me representar como as minhas pernas de locomoção, de andar com ele para conseguir deslocar de sítio para o outro. É por isso que estou aqui, estou à espera de receber o meio de locomoção. Cerca de 65 portadores de deficiência física residentes no município do Muangaje, na província da Lunda Sul, beneficiaram nesta quarta-feira de uma doação de cadeiras de rodas e 240 cobertores. Recebi a cadeira de roda, representa que essas são minhas pernas. Neste momento já não vou ter mais dificuldade no meu andamento. Sem uma cadeira de roda existe uma grande dificuldade. Adelaide Francisca, por exemplo, vê neste meio rolante a renovação do sonho do término da licenciatura e reconhece a importância da ação. A cadeira vai me facilitar, que eu vou ter que ter a minha licenciatura, para amanhã os meus filhos, meus netos, saber que não, nossa avó estudou, através do governo, conseguiu lhe oferecer uma cadeira e ela conseguiu de concluir os estudos. Na comuna do Camundambala, no município do Kasengo, o cenário ficou marcado pela entrega de 180 cobertas, com o objetivo de reforçar a acomodação dos beneficiados. Muito obrigado, meu filho. Vocês estão bem. Estamos a procurar, como tem as crianças, não tem o que vamos se tapar. Vocês já nos deram o cobertor. O Pai, o Deus, pode te ajudar. Sim, Pai, não é fácil. Sim, muito obrigado. De acordo ao presidente da Fundação Piedoso, a ação vai multiplicar-se em diversos pontos do país com vista a melhorar as condições de mobilidade e conforto. É uma doação que veio da República da China, dos nossos amigos, parceiros, doadores, que nos têm enviado estas mesmas cadeiras e outros bens que são destinados às famílias vulneráveis. Daí a razão de termos hoje escolhido, planejado que viéssemos cá na Lunda Sul, precisamente em Saurimo, para procedermos à entrega então desses bens aos necessitados. E precisamos ser solidários uns aos outros. O que não se conseguiu fazer em dezembro. Estamos num ano em curso e daí a razão de termos escolhido a província da Lunda Sul para fazermos este gesto. Há outros pontos também? Sim, estamos a planificar do lote dos meios que recebemos do exterior. Ainda resta-nos mais alguns. Carnaval edição 2026. Resultados em destaque. O presidente da Assembleia Nacional, Adão de Almeida, recebeu em audiências nesta quarta-feira os embaixadores do Japão, Hiroaki Sano, e da Alemanha, Stefan Traumann. O encontro teve como eixo o reforço das relações parlamentares e bilaterais entre Angola e os respectivos países. O dia de quarta-feira para o presidente da Casa das Leis foi reservado para audiências a entidades de dois países distintos, Japão e Alemanha.
Após a audiência, numa entrevista à imprensa, o embaixador do Japão em Angola sublinhou que o diálogo decorreu num ambiente cordial e serviu para avaliar os 50 anos de relações diplomáticas entre os dois países que assinalam este ano. E o diplomata considerou ainda a recente visita do presidente João Lourenço ao Japão como um novo impulso no relacionamento entre os dois países. Porque nós vamos comemorar neste ano 50 anos de relações diplomáticas entre o Japão e Angola. Nós falamos também a nossa história de relações e também como nós podemos avançar mais. Especialmente no ano passado, o senhor presidente João Lourenço visitou ao Japão para participar também para presidir a reunião do TICAD, Conferência Internacional para o Desenvolvimento de Angola, em Tóquio. Também nós recebemos também a visita do enviado especial do primeiro-ministro para aqui, quanto a esse tipo de relações, intercâmbios pessoais e também intercâmbio de altas autoridades. Nós realmente estreitamos as nossas relações. Baseando esta relação, nós queríamos desenvolver mais neste ano para nossas relações, não só relações diplomáticas e também relações parlamentares. O embaixador japonês avançou ainda que o volume de negócios entre Angola e o Japão ronda os 200 milhões de dólares. Segundo a estatística do AGT do Angola, nossos volumes de negócios mais ou menos 200 milhões de dólares, mas realmente nós temos mais possibilidades. E também estatística é só estatística. Com certeza que também, por exemplo, volume de trade, comércio entre o Japão e Angola. Portanto, nós temos que ver mais abrangente nossas relações gerais da economia. Já o embaixador da República Federal da Alemanha em Angola, Stefan Traumann, destacou o facto de ter sido o primeiro encontro desde que Adão de Almeida assumiu a presidência da Assembleia Nacional e afirmou que as partes analisaram o reforço da cooperação parlamentar através da troca de delegações como complemento essencial às relações entre os governos. Tivemos uma conversa sobre o funcionamento do parlamento, dos parlamentos. Eu estou convencido que o trabalho dos parlamentos é muito importante para uma democracia viva. E nós falamos sobre isso, mas também sobre as relações bilaterais entre Angola e a Alemanha. Por outro lado, Traumann mostrou-se positivo quanto ao futuro da parceria entre Angola e a Alemanha. Temos muito trabalho em frente, mas sou optimista que nós podemos fazer mais. Na área da política, sobretudo de fortalecer as organizações internacionais como a ONU, mas também relações econômicas. Temos que trabalhar mais, especialmente na área do corredor de Lobito, mas estamos num bom caminho nesta direção. O embaixador explicou que novas iniciativas estão em preparação e poderão ser anunciadas nos próximos tempos. Nós tivemos em novembro passado a visita do nosso presidente da Alemanha aqui em Angola com uma delegação dos empresários. E nós trabalhamos nesse sentido de ter novos projetos. Não posso, no momento, de dar detalhes, mas espero que nós podemos anunciar alguns detalhes em breve sobre projetos futuros. Lá fora, celebrações do Ramadão, Israel autoriza a entrada de apenas 10 mil fiéis palestinianos na esplanada das mesquitas. Um assunto para ver no compacto.
internacional. Israel autorizou a entrada de apenas 10.000 fiéis palestinianos na esplanada das mesquitas para orações de sexta-feira durante o Ramadão. Mês sagrado do Islão anunciou a condenação das atividades governamentais nos territórios. A entrada será permitida a homens com 55 anos ou mais, mulheres com 50 anos ou mais e crianças até aos 12 anos, acompanhadas por um familiar de primeiro grau, referiu a entidade em comunicado, tendo indicado ainda que a entrada dos fiéis estará sujeita à obtenção de uma permissão diária específica que exigirá a aprovação prévia das autoridades de segurança competentes. Mais de 60 anos depois, o avião oficial do presidente dos Estados Unidos vai mudar a paleta de cores por desejo de Donald Trump. O novo design vai incluir azul, vermelho, branco e dourado. A Força Aérea Norte-Americana deverá repintar a sua frota presidencial e a VIP para combinar com o esquema de cores preferidas do presidente Donald Trump. A paleta, que remonta à era de Kennedy, está a ser substituída nos aviões à medida que vão chegando para reparações ou manutenções programadas, segundo fontes militares. Os aviões visados incluem o jato doado pelo Qatar e 2 aeronaves que a Boeing está a converter para servirem como Air Force One. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Cuba, Bruno Rodrigues, chegou hoje à Rússia, onde será recebido pelo presidente russo Vladimir Putin. Em pleno agravamento da crise energética na ilha, a crise intensificou-se após o ataque dos Estados Unidos da América à Venezuela no início de janeiro, país do qual Cuba obtém grande parte do seu combustível. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, indicou durante uma conferência de imprensa que Rodrigues, que viajou para a Rússia com uma delegação de altos funcionários cubanos, já reuniu com vários dirigentes russos. Trata-se de um encontro de particular importância, dada a difícil situação que o país enfrenta. Olhamos a seguir para a página desportiva. Angola estreou-se com vitória na Taça COSAFA feminina, com palco na Polokwane, na África do Sul. As Nossas Senhoras derrotaram Lesotho por 3-1 para a primeira jornada do Grupo A. As Helvícias dominaram o jogo, que teve como palco o estádio Peter Mokaba. A passagem dos primeiros 45 minutos, Angola já vencia por 2-0. O primeiro tento foi rubricado aos 39 minutos por intermédio da avançada Cristina, após uma bela jogada de ataque. Envolvidos 3 minutos, a nossa seleção dilatou a vantagem para 2-0. Tento rubricado pela avançada Sandrinha após um cruzamento fenomenal de Aripapel no corredor esquerdo. No segundo tempo, as veloçotenses diminuíram a desvantagem para 1-2 de bola parada aos 48 minutos. Soberbo golo apontado pela média ofensiva Makotso Moolossi. As angolanas reagiram rapidamente e aos 53 minutos fixaram o resultado final em 3-1. Golo da avançada Arminda Lopes, mais conhecida por Aripapel, e eleita a melhor em campo. Angola volta a jogar diante da África do Sul sábado às 14 horas para a segunda ronda do Grupo A. Mais uma pausa no Girassol Jornal, a mais para lhe dar a ver daqui a pouco. Até já. Estamos de volta a olhar para outros assuntos da atualidade no país. Com 898 pontos, o grupo carnavalesco recreativo do Quilamba é o grande vencedor do Carnaval 2026 na classe A. Esta é a 4ª vitória consecutiva do grupo, que desfilou em 11º lugar na ordem do desfile na segunda-feira na Nova Marginal. Na classe B, o município do Kazenga fez história ao ganhar pela primeira vez o primeiro lugar do Carnaval de Luanda, com 794 pontos. E na classe... Pela 4ª vez consecutiva, o grupo recreativo do Quilamba arrecadou o prémio de melhor grupo a desfilar na Nova Marginal de Luanda para a edição 48,
da maior manifestação cultural da cidade capital, mais de 1000 pessoas se juntaram ao grupo. O prémio não compensa, com as devidas aspas, né? Porque são muitos gastos. Para se apresentar como nós nos apresentamos, são muitos gastos. E posso dizer-lhe que gastamos mais daquilo que recebemos como prémio principal. Daí a necessidade, e estamos sempre a tocar nessa tecla, da necessidade do prémio ser revisto, porque já não satisfaz as necessidades dos grupos. A dificuldade de conseguirmos meios financeiros. Não é fácil conseguir patrocínios para o Carnaval, porque as pessoas ainda acham que Carnaval é jogar dinheiro na fogueira. Portanto, e sem dinheiro não se consegue fazer esta festa, não é? Portanto, este foi o maior empecilho que encontramos, os valores financeiros para produzir o Carnaval. União Quiela ficou mais uma vez em segundo lugar. Bom para nós, trabalhamos bastante. Quilamba ganhou numa margem de acho que 2 ou 12 pontos. Normalmente ele tem ganhado com uma margem mais elevada. Esse ano nós trabalhamos, mas a população, o povo viu o trabalho que ela fez. Nos deram um segundo lugar. Só temos que agradecer a Deus e aceitar e trabalhar mais. Empatamos, eles nos ganharam na folha de apoio no último. O apoio deles estava mais do que nós, então temos que aceitar. O município do Kazenga fez história ao ganhar pela primeira vez o primeiro lugar do Carnaval de Luanda, com 794 pontos na classe B. Essa é a primeira vez, primeiro ano, não é? Uma grande felicidade já para os municípios do Kazenga, porque é a primeira vez que o Kazenga ganha um grupo na Marginal. Estamos todos muito felizes e com uma força grande. Agradecer à sua excelência, senhora administradora, pela força que nos deu, pelo apoio, ao diretor da cultura, a todos os munícipes que deram a sua força, entrega para que esse grupo pudesse vir para a Marginal, levar esse troféu, que é uma vitória a todos nós. Na classe infantil, o primeiro lugar ficou com os caçulas Brinca na Areia, do município do Sambizanga, com 855 pontos. Muito cansativo, muito trabalhoso, com muita ajuda de muita gente mesmo. Também aos meus chefes que me dispensaram mesmo. Nós chegamos até nos 6 milhões. 6 milhões para nós poder fazer esse trabalho todo. Para mim não é o prêmio, é o título. O primeiro lugar da classe A arrecadou 15 milhões, o primeiro lugar da classe B 10 milhões e o primeiro da classe infantil 8 milhões de kwanzas. Classificado 5 e o quinto classificado 3 milhões. A nível da classe B, 10 milhões, 7 milhões, 5 milhões, 2 milhões. A nível da classe C, classe infantil, 8 milhões, 6 milhões, 5, 4 e último classificado da classe infantil, 750 mil kwanzas. Depois dos resultados, instalou-se a confusão entre os grupos. A diretora provincial da Cultura e Turismo de Luanda pediu união entre os grupos carnavalescos e que saibam perder. Vamos aqui apelar aos grupos a manter a união. Os grupos carnavalescos devem ser unidos. A união, como se diz, faz a força. Enquanto houver desunião entre os grupos, nós não vamos conseguir alavancar o nosso carnaval noutros patamares. E tal como dissemos na nossa intervenção no início desta atividade, é necessário saber perder com dignidade e saber ganhar com respeito. Portanto, está decidido, o júri deu os pontos, o júri elegeu e temos que respeitar a pontuação do júri. Trabalhada para o CAL no sentido de também apoiá-los também diretamente, para além do subsídio que recebem através da mobilização que a Procal faz, também encaminhamos empresários para os grupos. Portanto, é todo um processo que temos que nos engajar todos e temos que trabalhar em relação a essa reclamação que é justa, é muito justa. Há anos, o município do Rangel e do Sambizanga travam uma luta acirrada para levar o título de melhor do Carnaval de Luanda. O grupo União Tundavala, com 689 pontos, conquistou o título de campeão do Carnaval 2026 na província da Huila. Com mais de 400 integrantes, o conjunto vencedor homenageou o Caminho de Ferro de Moçambique, CFM, com uma alegoria bastante criativa para destacar o papel estratégico do CFM
na mobilidade de passageiros e no transporte de mercadorias na região e o turismo no país. É de alegria, foi um trabalho árduo e felizmente saímos vencedores. É uma grande alegria, é o fruto do bom trabalho. Qual foi o tema do desfile? Nosso tema foi cultura e turismo. Visto que a Huila é uma província super turística, temos vários sítios como Tundavala, Cristo Rei, Cidade do Monte. Vamos aqui trazer o turismo aqui na Huila. No segundo lugar da categoria de adultos ficou com 682 pontos o grupo do município dos Gambos. Já em infantis, com 634 pontos, o grupo Ovana Vocoluvango conquistou o título provincial, seguido pelo grupo Tuendei Tucarreterque. Nosso entendimento enquanto grupo que trabalhou como equipa, que trabalhou como júri, corpo de júri, fazemos uma avaliação de que acabou sendo o carnaval possível, olhando para as dificuldades que a província, os próprios grupos têm, esforçaram-se, cada vez vão melhorando muitos aspectos e é isso que os grupos precisam ano após ano. Os espectadores gostaram do desfile provincial do Carnaval 2026 e realçam o grau de competitividade e a organização do evento. Eu gostei muito da organização, gostei da presença em palco de todos os participantes, de todos os grupos, principalmente dos municípios, e estou muito satisfeita, gostei de assistir, de apreciar e de trabalhar nessa edição do Carnaval 2026. Olha, realmente, se for em termos de avaliação, nota 10, foi excelente. Os grupos todos organizados, eu gostei bastante. Centenas de fiéis católicos celebram hoje a quarta-feira das cinzas, etapa do calendário litúrgico que marca o início do tempo da Quaresma, que antecede a comemoração da Páscoa. A Brígida Icala está na Sé Catedral de Luanda, localizada na Cidade Alta, e junta-se a nós com outras informações. Brígida, boa noite. Boa noite, Manuela Costa e a vasta audiência da Rede Girassol. Nos encontramos na Sé Catedral da Arquidiocese de Luanda, aqui na Cidade Alta, onde já decorre a celebração da quarta-feira das cinzas, um período que para a comunidade cristã, de modo particular católica, marca o início da Quaresma, um tempo correspondido a 40 dias em que os fiéis refletem a mensagem de Jesus no deserto, onde são proferidas também orações, jejum e, sobretudo, esmola. Durante a homilia, o arcebispo de Luanda, Dom Filomeno Vieira Dias, exortou a comunidade a ter um olhar atento sobre a fragilidade humana. É tempo para nos tornarmos pessoas moralmente melhores, mais próximas de Deus. Que possamos abrir um espaço extra para Deus durante esta Quaresma e que estas cinzas, que são sinal de finitude, são sinal de transitoriedade, de efemeridade, de fragilidade, são sinal da nossa mortalidade, como ouviremos e como diz o livro do Gênesis, lembra-te que és pó e ao pó voltarás. Que estas cinzas e o jejum e a oração, que estas práticas sejam um sinal do nosso sincero arrependimento para nos afastarmos do pecado, cultivando o humus da nossa alma, através daquilo que a Igreja nos propõe, nos indica e nos aponta.
Ouvíamos os tratos da homilia feita pelo arcebispo de Luanda, Dom Filomeno Vieira Dias, com exortação para a comunidade sobre a fragilidade da vida humana, onde os fiéis católicos foram também marcados na testa com as cinzas, que marca então a nossa essência humana. Obrigada, Brígida, por estas informações e assim colocamos um ponto final nesta Girassol Jornal. Obrigada por ter estado aí do outro lado. O nosso encontro fica marcado para amanhã, pontualmente às 19h45 neste canal. Boa noite. Fique em paz.